Tem muito pouca gente que canta com harpa. Não é verdade? Muito pouca gente. E outra coisa também, o crente convertia, alguém falou, irmão, já foi batizado com o Espírito Santo? Não, então busque, irmão, batismo com o Espírito Santo. Incentivava. Parece que a igreja cresceu muito, e tendo muito crente tem muito poder, cada um tem um pouquinho de poder, tem muito poder, não é? Mas era nos cultos de oração, nas casas, nas roças, que buscavam poder. Não era só em dia de congresso, não. E Jesus continua batizando, irmão. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 139? Jesus continua salvando, continua curando e continua batizando com o Espírito Santo. A gente tem visto de vez em quando Jesus faz umas curas que confunde a medicina. Jesus é bom. Os homens de ciência, eles estudam, mas tem hora que eles deparam com alguns quadros e se vê confundido porque Jesus fez maravilha. Pastor Alexandre, nos ajuda aqui na leitura. Eu vou ler o versículo primeiro. Pastor Alexandre, juntamente com a igreja, vai ler o versículo 2 do Salmo 139. Mas tem hora que eles deparam com... Ai, maravilha, glória a Deus. Encontraram? Amém? Vamos ler? Diz assim, o Salmo é o Salmo 139. 139, a onipresença e a onipotência de Deus. Irmão, de vez em quando eu falo isso aqui. Esse Salmo é o Salmo de Davi. Tem hora que uma pessoa está lendo um Salmo que Coré escreveu, que Salomão escreveu, e está lá, Davi falou aquilo. Talvez o Salmo é anônimo e não sabe quem falou, e está falando que é Davi. Davi escreveu muitos salmos, mas não foi todos. Então, quando você for pregar sobre o Salmo, observe se é de Davi. Porque nós estamos pondo Davi no lugar que ele não está, né? Nem ele gostaria disso. O versículo diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustenta. se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus mandamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão.
Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Pastor Jean, vamos orar, irmãos. Eu peço oração a meu favor, a favor da minha família. Mais algum pedido de oração? A irmã pede oração, Giovana? Senhor? Bom, aí ele pede oração para o avô dele, Zé Chino, conhecido, né? Vamos ficar com essa mão levantada, irmão? A Bíblia fala, levantar em mãos santas, sem ira e sem contendas. Amantíssimo Deus, nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na casa do Senhor. Te agradecemos pelos hinos que foram cantados, pela tua palavra que foi lida. Ó Deus querido, pela tua manifestação no meio do teu povo. Ó Deus, pelo agir do teu Espírito Santo. Aleluia. Ó Senhor, nós te pedimos neste momento, abençoe cada vida que aqui chegaram, cada irmão que aqui tem chegado, e aqueles que ainda caminham em direção a este santuário. Meu Deus, o Senhor conhece a necessidade do teu povo, e aqui estamos porque precisamos de uma palavra do Senhor ao nosso coração. Fala de uma maneira gloriosa aquilo que nós precisamos de ouvir. Usa o teu filho, pastor Jander, como instrumento do Senhor nesta noite, como profeta do Senhor nesta terra. Ó Deus, fala com a tua igreja, abençoe a vida da tua igreja, abençoe de uma maneira gloriosa. Nós te pedimos, ó Deus, confiado no poder, na graça e na autoridade do nome de Jesus. Também oramos para aqueles pedidos que foram apresentados, os irmãos que estão enfermos, atravessando por problemas, por dificuldades diversas. Meu Deus querido, nós unimos a nossa fé, erguemos a nossa mão alto, abrimos a nossa boca, dilatamos o nosso coração e pedimos ao Senhor, entra com socorro, com providência, com milagre. Assim nós oramos confiado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Os irmãos permaneçam de pé um pouquinho. Pastor Jander, aí você levanta para na sua altura. Obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado por esse gesto. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, nessa terça-feira, a casa bem cheia, muita gente, e muitos irmãos ainda estão chegando, né? Muitos irmãos estão chegando. É bem verdade que vários irmãos estão enfermos. Se for perguntar quem está gripado, quem está tossindo, quem está com a cabeça ruim aí, um monte de gente vai levantar a mão, né? O irmão Robson está custando recuperar, a irmã Terezinha, o pastor, inclusive. Sim, irmão. Certo. Ontem, inclusive, eu fiz uma coisa que tem muitos anos que eu não faço, deitar às 7 horas da noite. Ontem eu não aguentei, não. Mas aí até parei de tomar um remédio que eu estava tomando, porque eu achei que o remédio estava me fazendo mal, estava me botando muito mole. Aí eu falei, aí eu lembrei do meu pai hoje. Meu pai, eu cheguei aqui em Ipanema, a mãe falou assim, quando vivo, né? Minha mãe falou, seu pai está com dengue, meu filho. Eu falei, ih, coitado. Eu peguei o carro, fui atrás dele, ele estava lá perto do sítio que a gente tem ali embaixo. Aí cheguei lá, ele estava com um enxadão cavucando uma terra e tampando os buracos na estrada. Eu falei, pai, o que o senhor está fazendo? Ele falou, tomando um remédio para dengue. Aí, então, Rafael, meu filho, está enfermo, essa noite deu febre. Então, muitos irmãos estão passando mal com esse resfriado, né? Mudança de tempo. Mas vamos seguindo firme com Jesus, isso é sinal que a gente está vivo, não é verdade? Outro dia a mãe ligou, né, mãe? Falou, meu filho, estou com a dor. Eu falei, graças a Deus, mãe, que só está sentindo dor. Por quê, meu filho? É que só está vivo, quem está morto não sente dor, né? Então, quando a gente sente uma dorzinha, é bom para dar um sinalzinho de vida, né? Nós estamos vindo de um final de semana muito abençoado. Hoje a Assembleia de Deus está fazendo 108 anos aqui no Brasil, né? Que os missionários chegaram, na realidade, em 1910, novembro de 1910. Mas o primeiro culto como missão apostólica no Brasil, né, Weiler? O nosso historiador, missão apostólica da fé, né? Como é que é?
19 de novembro, que os missionários chegaram, o Gunnar Ving e o Daniel Berg. A irmã Sara é a esposa do Daniel Berg e a irmã Frida Wingren, que é a esposa do Gunnar Wingren. Eu aconselharia os irmãos, hoje é tanto fácil, tanta facilidade, buscar na internet a história da nossa igreja, a história da Assembleia de Deus no Brasil. Você vai ficar encantado para você ver como Deus movimentou, hein? Como é que é? Ninguém lê o diário do pioneiro de Daniel Berg sem chorar. Para você ter uma ideia, o pastor Juca conheceu ele, né, o Daniel Berg. E você procura para você ler. Eles, 2 missionários suecos, foram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram para o Brasil e chegaram em Belém do Pará. Por isso que tem aquele hino, né? Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos Deus ampliou. Foi lá em 1910, a Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons, que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. No final a gente podia até cantar esse hino aí, né? Né, Ayla? O que você acha? Nosso historiador, Ayla. Então, a obra chegou, espalhou, começou debaixo, nos fundos da Igreja Batista, no porão da Igreja Batista, em Belém. Eu tive lá, passei em frente a essa igreja, lá em Belém do Pará. E Jesus começou a batizar uns crentes com o Espírito Santo, aí eles ficaram meio assustados, expulsaram eles de lá. A primeira crente batizada com o Espírito Santo chamava Albertina. Né, Ayla? Como é que é? Não é Albertina, não? Celina de Albuquerque, olha aí o Ayla. Hein? Albertina foi a fundadora do Círculo de Oração. Então, a obra, por isso que é bom perguntar aos universitários. A obra cresceu, expandiu pelo Brasil, em Ipanema, chegou aqui em 1953 o movimento pentecostal. E estamos aí no Brasil e Deus tem abençoado de norte a sul, de leste a oeste, a obra está caminhando, né? Diz que onde tem Coca-Cola, tem Correio, tem uma Assembleia de Deus também, né? É assim, você vê um lugarzinho assim, tem um campinho de futebol, um boteco, às vezes nem Correio tem, né? Lugar que você vê um povoadozinho, né? Tem lá um campo de futebol, um boteco com uma sinuca, uma igrejinha católica, lá na frente você olha, tem uma Assembleia de Deus, né? Uma lâmpadazinha parecendo um tomate, e lá está lá os irmãos falando glória a Deus, o aleluia, e o fogo caindo, e o língua estranha correndo solto, o demônio caindo do chão afora, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Amém? É assim, né? Então, a obra vai caminhando e nós estamos felizes. E Jesus continua o quê mesmo, irmão? Salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e vai voltar. Amém? Você prova isso, pastor? Nesse final de semana lá no Simonésia foram 7 batizados com o Espírito Santo, né? Pastor, mas negócio de língua estranha é só para a época do Novo Testamento e tal. Jesus falou que esses sinais seguirão os que creram. Quem acredita vai recebendo a bênção. Quem não acredita vai perdendo a bênção de experimentar essa glória, né? E aí nós vamos falando que Jesus continua fazendo essas coisas gloriosas no nosso meio. Eu preguei quinta-feira lá em Simonésia, foi uma bênção. Foi comigo o diácono Marcos, parece que foi o irmão Drauzio, né, que foi conosco, irmão Drauzio. E os irmãos das caravanas foram, realmente foi uma bênção. Nós vamos prosseguir, no final o pastor Alexandre vai dar um aviso. Nós queremos convidar os irmãos, nessa quinta-feira, o pastor João Batista, lá do São Barnabé, da Igreja Batista, vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Ele é muito abençoado, ele é muito amigo nosso, né, o pastor João. E no final, os avisos serão dados. O pastor Gerson está para Curitiba, mas a irmã Raquel, o Marcelo levou eles lá em Belo Horizonte essa noite, de lá eles seguiram de carro, mas voltam o mais breve possível. O pastor Juca está um pouquinho enfermo, né, Eunice? Ontem esteve no hospital, mas ontem esteve no hospital, mas hoje já esteve dirigindo aí na rua, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor, que eu temo e o livre, né? Amém. Meus irmãos, eu estive orando ao Senhor e pedindo a Ele que me desse saúde para a gente voltar
Só ontem que eu tirei de folga para a gente voltar às atividades. E eu quero convidar os irmãos para nós irmos para a palavra de Deus nesse momento. Há 15 dias atrás, porque na terça passada eu não pude estar, que eu fui a Blumenau, juntamente com a Eunice. Eu já preguei em Blumenau, tem 11 anos que eu vou em Blumenau. A Eunice nunca foi, dessa vez ela foi comigo, foi uma bênção. E foi muito boa a nossa ida lá, porque a igreja de Blumenau, onde tem o CTM, que envia esses meninos, os missionários, ela renovou o contrato conosco de mais um ano para 40 missionários em Cuba. Então foi uma bênção a nossa ida lá. 40 missionários, 40 viúvas e 10 crianças especiais, porque a gente manda ajuda também para viúvas e crianças especiais. Então foi muito boa a nossa ida lá, que eles renovaram o contrato conosco lá, foi realmente uma bênção a nossa viagem lá em Blumenau. E nós vamos, então, aí há 15 dias atrás, eu compartilhei com os irmãos aqui uma palavra com o seguinte tema: 4 grandes perguntas feitas por Deus. Os irmãos se lembram? A primeira pergunta o Senhor fez a Adão, a segunda ele fez a Caim, e eu não pude seguir falando das outras 2 perguntas, que são as que eu quero fazer hoje. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, e vamos de pé em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler o versículo de número 8 até o versículo de número 13. Estamos no ar, né, Marquinhos? Já temos alguns irmãos nos acompanhando pela internet, e nós queremos agradecer os irmãos que estão nos acompanhando no nosso sistema de transmissão. A mensagem de terça-feira atrasada, ela foi vista milhares de vezes. Agora estamos no ar e com muitos irmãos nos acompanhando de várias partes do Brasil e até outras partes do mundo que já tem esse costume de acompanhar a gente na terça-feira. Você consegue já saber, Marquinhos, quantas pessoas estão conosco por aí? Para nós interagirmos aqui com os irmãos que estão acompanhando. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, nós vamos para o versículo de número 8 até o versículo de número... vamos até o 14, vamos ler 7 versículos. Lembrando que está nos visitando esta noite o irmão do diácono Paulo, é o irmão Manuel. De onde que ele é, irmão Manuel? Do Paraná. Cadê o irmão Manuel? Levanta a mão, o irmão do irmão Paulo. Deus te abençoe, Manuel. Tá bom? Irmã Terezinha continua conosco, lá de Muriaé. Deus abençoe. Mais alguém que nos visita pela primeira ou pela segunda vez? Dá um sinalzinho com a sua mão. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe, minha irmã. Amém? Deus te abençoe. Vamos dizer para eles que são irmãos, o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Já passaram pelo nosso Facebook aqui assistindo o culto, cerca de 400 pessoas, né? O negócio já começou acelerado. Glória a Deus por isso. E vai o nosso abraço aos irmãos que estão aqui nos acompanhando. Amém? Glória a Deus. Está escrito, 1 Reis 19, versículos 8 até o versículo de número 14. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos repetir? Que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele disse, ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento,
que fendia os montes e quebravam as pedras ou as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a voz, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vamos repetir? Que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Mas ainda eu quero levar você a ler também o 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram diante ou a Baal, e toda a boca que o não beijou. Deixa a sua Bíblia aberta, você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, muita gente tossindo. E desculpe se durante a palestra também eu tossi, né? É sinal que, olha para você ver, tosse aqui, tosse ali, né? Mas vamos lá. Não tem ninguém na internet aí tossindo, não dá para a gente ouvir, né? Mas deve ter. Meus irmãos, quando eu tratei desse assunto aqui há 15 dias atrás, eu chamei a atenção dos irmãos, dei início na minha palavra, ou na palavra que ministramos aqui, com a seguinte pergunta: por que Deus faz perguntas se Ele já sabe a resposta? Entendeu? Não é interessante isso? Por que Deus faz perguntas se Ele já sabe a resposta? Foi assim que eu dei início à introdução à nossa palestra daquela terça-feira do dia 4 de junho. O pastor Alcimar, eu pedi a ele para ler, ele perguntou onde ele gostaria que fosse lido. Eu pedi a ele para ler o Salmo 139, porque o Salmo 139, o salmista diz assim: Davi, antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor já o quê? O Senhor já sabe o que eu vou falar. Então, se antes de sair uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar, por que é que o Senhor então faz pergunta para a gente se Ele já sabe da resposta? E aí, eu comecei a explicar aos irmãos que é o seguinte, que quando Deus nos faz perguntas, é porque, em primeiro lugar, Ele quer que você se enxergue, Ele quer que eu me enxergue. Porque quando o Senhor perguntou a Adão: Adão, onde é que você está? Na realidade, o Senhor queria que ele se enxergasse e dissesse: onde é que eu vim parar? É isso que eu falei, foi? Em segundo lugar, por que é que o Senhor faz perguntas a nós? Primeiro, porque Ele quer que a gente mesmo se enxergue, ou nos enxergue, tá certo? Ou, em segundo lugar, Ele quer, quando Ele faz uma pergunta, que a gente o enxergue. Olha bem que coisa interessante. Eu dizia aqui para os irmãos, não vou conseguir lembrar as mesmas palavras, porque o caso nosso, irmãos, é que há momentos na nossa vida que a gente desobedece ao Senhor, está desobedecendo ao Senhor, ou estamos desobedecendo ao Senhor, e a gente não enxergou ainda o que a gente está fazendo. De repente a ficha cai, e você diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Meu Deus, onde é que eu vim parar? Olha o ambiente que eu estou. E de repente, quando a gente descobre o lugar que a gente está, o que é que a gente fez, aí o Senhor pergunta assim: o que você está fazendo aí? Ou melhor, onde é que você está? Aí a fichinha cai e você se diz assim: meu Deus, parece que eu não imaginava que o Senhor estava me vendo.
Porque às vezes, irmãos, o pecado cega tanto a pessoa, a circunstância cega tanto a pessoa, que ele não consegue se enxergar e nem consegue pensar que Deus o está vendo. Oh, irmãos, mas o Senhor não nos perde de vista. Alguém já viu aquela plaquinha assim, sorria, você está sendo filmado? Já viu essa plaquinha? Aquela câmera que é utilizada ali, ela é chamada de uma câmera quadrimensional. Ela é redonda e ela fica pendurada assim. Isto é, ela pega por todos os lados, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. É uma câmera que tem uma visão quadrimensional, para os 4 lados. Só que quando você passa atrás da parede, esta câmera ela perde você de vista. Mas os olhos do Senhor não nos perdem de vista. Porque não existe parede que... Não, eu não sei se tem alguém entendendo. Não existe parede que impeça Deus de ver lá do outro lado. É por isso que o Senhor disse a Ezequiel: fura um buraco na parede aí, Ezequiel, e você vai ver o que eles estão fazendo aí dentro. Porque aqueles homens de Ezequiel capítulo 8, eles diziam: o Senhor não está nos vendo. O Senhor não está nos vendo. Eram 70 anciãos adorando imagens escondidas dentro de uma sala hermeticamente fechada, e eles diziam: o Senhor não está nos vendo. E o Senhor falou: Ezequiel, fura um buraco aí que eu vou te mostrar o que eles estão fazendo lá dentro. Deus não precisava furar o buraco para ver o que eles estavam fazendo lá. Quem precisava era Ezequiel. Então o que eu estou querendo dizer para os irmãos, que quando o Senhor vai atrás de alguém, dizendo assim: onde você está? Não é que Ele não sabe onde você está, não. É que Ele quer que você se enxergue, e Ele quer que você o enxergue, isto é, Senhor, realmente o Senhor estava vendo o que eu estava fazendo, e eu não estava imaginando que o Senhor estava vendo. Ô irmãos, como é forte isso aqui, como é tremendo isso aqui. E o Espírito de Deus me incomoda ali dizer, porque no momento da prática do pecado, a pessoa acha que Deus não está vendo. Sabe por quê? Pode fechar a casa, pode fechar o quarto, pode trancar a porta, pode fechar as cortinas, pode apagar a luz, Deus continua vendo todas as coisas, porque Deus é luz. Por isso que a Bíblia diz que o que usa de engano não permanece dentro da casa de Deus. Chega a hora que ele tira a cortina. Deus está na casa. Deus está na casa. Vou perguntar às irmãs aqui para ver se é verdade, e os irmãos vão concordar. Quando você está varrendo casa, você está limpando a sua casa lá, passando a vassoura, a gente morava na rua, falava vassoura, mas o nome certo é vassoura e tal. Está varrendo a casa, de repente alguém bate na porta, bate a campainha ou bate palma. Ô, de casa. Aí você vê, opa, está chegando uma visita. O que você faz com aquele lixinho que está perto do sofá? Levanta o tapetinho, empurra para cá, a visita chega. Bom dia, tudo bem? Oh, que prazer. Estou atrapalhando? Não. A senhora está trabalhando? Não, está tranquilo. Hipocrisia, que você está morrendo de raiva, porque a visita chegou na hora que você está limpando a casa. E tal, mas deixa para lá esse assunto, né? E tal. Como é que você está? Tudo bem? Nossa, mas a sua casa é tão limpinha. Ai, queria que a minha casa fosse tão arrumadinha assim. Pois é, a casa tão limpinha, né? Aí no fundo você diz assim, ela é porque não levantou o tapete. E na nossa vida espiritual é assim: peca hoje, esconde no tapete, peca amanhã, esconde debaixo do tapete. Só que chega a hora que o Deus que vê todas as coisas levanta o tapete, e diz: vamos ver o que está debaixo. Tem alguém aí? Aleluia, 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 aleluia. Quando o Senhor pergunta: onde você está, Adão? É para me enxergar, é para que eu o enxergue. E sabe para quê? Para nos confrontar.
Para quê? Para nos destruir? Não, para nos levar ao arrependimento. Quer que eu repita? Para nos levar ao arrependimento. Porque o propósito de Deus não é nos perder. O propósito de Deus é nos restaurar. Só que Deus, irmãos, não negocia princípios. Eu vou repetir. Eu falei que eu estou preparando um esboço. Ele está no óleo. Deus não negocia princípios. Por exemplo, princípio da verdade. Pastor, eu falei a verdade, mas foi por uma boa causa. Ou melhor, eu falei mentira, mas foi por uma boa causa. Mas é mentira? Não adianta. Pastor, eu estou assim, mas eu vou dar uma oferta, porque isso vai acalmar Deus. Que oferta acalmar Deus? Deus precisa de dinheiro? Houve uma hora na história de Israel, pode ler no livro de Miqueias, no livro de Oséias, você vai ver que o pessoal trazia tonéis de azeite, de vinho, de cordeiros, para oferecer para Deus. O Senhor falou: eu não quero nada disso. Eu não quero, o que me alegra não é correntes, não é rios de azeite, não é milhares de sacrifícios. O que eu estou buscando é coração quebrantado, alma contrita. Isso eu quero. Sacrifício, como, Alexandre? Sacrifício para Deus não é dinheiro, irmão. Sacrifício para Deus é coração quebrantado. E a lição da escola dominical de domingo atrasado, o Alexandre, bem lembrado aqui, o pastor Alexandre, naquela que o pastor Aguinaldo Beto lecionou aqui, lá naquela lição, sabe o que está escrito lá? Quando o ofertante ia levar uma oferta para o templo, ele levava lá ao templo uma oferta ao Senhor. Isto quer dizer que ele estava oferecendo uma oferta a Deus, ok? Antes do Senhor receber a oferta, sabe o que ele recebia? O ofertante. Antes de Deus querer o seu dinheiro, Ele quer você. Antes de Deus querer o seu presente, Ele quer a sua vida. Amém, irmão? Tem alguém entendendo aqui? Antes de Deus, Ele está presente na casa, e antes dele querer o que eu tenho para dar, Ele quer a minha vida. Por isso que o profeta escreveu: filho meu, dá-me o teu coração, porque se o meu coração é dele, não haverá nada que eu não darei a ele. Parece que eu estou repetindo a pregação daquele dia, mas Deus está me segurando aqui, deixa rolar. Então, Senhor, Adão, onde você está? Senhor, eu me encontrei, eu estou aqui. E o senhor está aí, né? Estou. Tem muito tempo que o senhor chegou? Tem muito tempo que o senhor chegou aqui, Senhor? Meu filho, você não sabe que eu sou onipresente, não? Eu nunca saí, não. Eu sempre estive aqui. Aleluia. Tem alguém entendendo aqui, irmão? Não. Eu nunca saí, não. Eu sempre estive aqui. Número 2, eu mostrei para os irmãos aqui que o Senhor agora perguntou para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Era um momento de adoração. O Abel ofereceu o sacrifício, a oferta ao Senhor. O Senhor aceitou. O Caim ofereceu fruto da terra. O Senhor não aceitou, porque o Senhor conhecia o propósito do coração. Porque Deus continua vendo por dentro antes de ver por fora. É isso ou não é, Robson, que está escrito lá? O Samuel chegou na casa do Jessé. Tem alguém entendendo ou tem alguém prestando atenção em outra coisa? Está todo mundo entendendo, não está? Então glória a Deus, né? Quem recebe a palavra é quem fica ligado, não é verdade? O Samuel chegou na casa de Jessé e tal, meio sem graça assim. Que se ele perguntasse alguma coisa não podia falar, que tinha ido consagrar um rei e tal. Era um negócio meio tenso e tal. Quando ele olhou o Eliabe assim, bateu o olho, o camarada tinha o cabelo de rei, irmão. Tinha face de rei, pele de rei, musculatura de rei, estatura de rei. O cara era... Aí ele pegou o vaso de azeite e falou: está aqui diante de mim o homem. O que o Senhor falou com ele? Samuel, calma. Calma, não é esse não. Aleluia. Calma, não é esse não. Como assim? Ele tem tudo para ser rei. Tem cabelo de rei, tem olho de rei, tem pele de rei, tem braço de rei, tem estatura de rei. Só não tem chamada para ser rei.
Aí é que é o detalhe, está entendendo? Está entendendo? Aí só não tem a chamada. Então, aguarda, Samuel, porque eu não vejo como vê o homem. Eu não vejo como você está vendo. O seu olhar é por fora, o meu olhar é por dentro. Você, Samuel, vê quantidade, eu vejo qualidade. Você, Samuel, vê carisma, eu vejo caráter. E Samuel, você vê o aplauso, eu vejo a transferência da glória para mim. Samuel, você escuta o argumento, eu conheço o coração. Samuel, você ouve o que o homem está falando, eu vejo o propósito da alma. Aí ele disse: o Caim matou o Abel, seu irmão. Aí você pergunta: o que valeu então dar o melhor? Morreu, mas está no braço do Senhor, e a Bíblia diz que o sangue dele fala até hoje. Hebreus, o sangue dele fala até hoje. E aí ele falou: porventura sou eu guardador do meu irmão? O cara ainda, olha o que ele falou com Deus: porventura eu sou responsável pelo meu irmão? Ele devia ter falado: Senhor, acabei de fazer uma grande besteira, tem misericórdia de mim. É quando o Senhor, eu falei na terça-feira atrasada, se o Senhor perguntar para você: cadê o irmão que congregava aqui com você, no ministério, tomava ceia junto com você? Não estou cuidando nem da minha vida direito, vou caçar ainda cuidar de quem está aqui do meu lado? Isso é problema de outro. Não, nós somos responsáveis sim, meus irmãos. Nós somos responsáveis sim por orar por aqueles que um dia o Senhor vai perguntar: cadê ele, onde ele está? Mas hoje, como eu já estou falando há 20 minutos, só repetindo um pouco do que eu tinha falado, eu quero ir para duas perguntas que Deus fez agora para esse homem que, para mim, é um dos ícones da história do Antigo Testamento, um homem tremendo, chamado Elias. Eu li com vocês o texto, o Senhor fez para ele duas perguntas. A primeira pergunta, ele estava dentro da caverna. A segunda pergunta, ele estava fora da caverna. A primeira pergunta, ele estava onde? Dentro da caverna. A segunda pergunta, ele estava fora da caverna. Isso eu aprendi com o pastor Alexandre um dia pregando, nunca tinha parado para prestar atenção, que o Senhor disse, tanto fora da caverna como dentro da caverna, o Senhor disse para ele: o que fazes aqui? Qual a diferença de que fazes aqui e o que fazes ali, aí? Por exemplo, vou usar ali o Zé Silva. Se eu disser para o Zé Silva: o que fazes aí? Eu estou aqui e ele está lá. Faz favor, irmão Zé, vem aqui, por gentileza. Se o Zé Silva está lá, eu digo: o que fazes aí? Agora, se ele vem aqui, eu posso perguntar para ele: o que fazes aqui? Isso é sinal que quando o Senhor perguntou para ele onde ele estava, o Senhor não estava longe, o Senhor estava perto. Obrigado. Eu quero te dizer que Deus não fica aqui dizendo: o que você está fazendo aí? Ele está perto dizendo: o que você está fazendo aqui? Essa presença de Deus, ela é importantíssima, porque você acha que Elias estava num bom momento do seu ministério, sim ou não? A resposta é não. Eu vou perguntar de novo: você acha que Elias estava num bom momento do seu ministério, sim ou não? Você acha que ele estava no auge do seu ministério de glória e alegria e fogo puro, sim ou não? Não, ele estava pós-sucesso, depressivo. Eu estava olhando esse texto aqui, pastor Simão, hoje à tarde, e eu estava preocupado com uma coisa. Sabe qual é? Quando você vem de uma série de vitórias, geralmente vem um momento difícil. De vez em quando, a gente vai subindo. Quando você está lá em cima, Deus permite uma escorregadinha. Porque o momento mais difícil na vida de um homem, irmão Evaristo, de uma mulher, não é o momento que ele está no fundo do poço, é o momento que ele está no auge. Porque quem está no auge recebe aplauso. Quem está no auge tira fotografia. Quem está no auge
é solicitado. Quem está no auge dizendo glória a mim. Quem está no auge está no sucesso. Quem está no auge está recebendo. Davi, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O cântico das mulheres cantava para Davi. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ah, meu amigo, Davi deu uma olhadinha no cântico das mulheres, e vazou, porque o momento mais perigoso é quando a gente está lá em cima. Sabe por quê? Descuidamos da oração, descuidamos da leitura bíblica, baixamos a guarda, descuidamos da vigilância, descuidamos de valorizar pessoas que nos ajudaram em momento difícil. Você está em cima, não precisa de ninguém. Aí Deus permite, eu vou botar uma Jezabel no teu caminho para ela correr atrás de você, para entender que eu sou Deus na tua vida, que você não é nada, mas eu sou na sua vida. Quem está sentindo Deus na casa, levante a sua mão e adore um pouquinho. Aí eu quero te dizer que quando você estiver no topo da glória, Ele estará contigo, e no fundo do poço Ele também estará contigo, porque Ele não nos perde de vista. Aleluia, 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 glorificado seja o nome do Senhor. Para mim chegar agora na caverna onde Elias estava, aleluia, a história de Elias, ela é uma história tremenda, meus irmãos. Primeira coisa que eu gostaria de te dizer sobre Elias, que Elias é o tipo do camarada que aparece do nada. Você já viu? Porque existem pessoas que surgem no cenário da história, mas ele vem com uma família, né? Os ascendentes, tá certo? Os ascendentes, a sua história. Ela tem lá, o camarada o bisavô era isso, o avô era, o pai foi, e ele também recebe. Né? Recebe. Mas o camarada não tem genealogia. Capítulo 17, versículo 1. Uma dó que a gente não tem telão hoje, mas tem o telão, mas não está funcionando. Mas o que está dizendo aqui, Elias? Capítulo 17 do livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Quem que é Elias? A única coisa importante aqui que eu vejo a princípio é o seu nome. Elias. Essa primeira parte, El é Deus. É Jeová. Ias também é Deus, é a abreviatura de Iavé. Então o que significa o nome Elias? Deus é Deus. O nome dele, sim, Deus é Deus. Ele é tisbita de Gileade. Procura no mapa a cidade de Tesbi. Não acha. Não é filho de figurão, não é de família de ascendente poderoso. Do nada. Deus apareceu, chamou, ele aparece no cenário. Quem está mandando em Israel no reino do norte é um homem chamado Acabe. Diz a Bíblia que olha aqui, o que a Bíblia diz, meus irmãos, o capítulo de número 16, que diz que Acabe, filho de Onri, o que fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O Acabe fez mal, era um rei tão mau, que fez tão mal, mais mal do que todos os reis que passaram antes dele. Agora você imagina um cara ruim casar com uma mulher pior. Imagina nessa dupla, Acabe e Jezabel. O diabo ficar endemoniado. Não, é o inimigo ficar endemoniado, pelo amor de Deus. Mas aí, o cenário é triste. Olha para mim, depois você dá um glória para Jesus, para Deus. Acabe está mandando, Jezabel está mandando. O negócio é estreito lá em Israel, irmão. Ergueram um altar a Baal, e sabe quem faz chover agora em Israel? Na cultura deles? Baal. Choveu, glória a Baal. Nasceu uma criança, glória a Baal. Produziu a plantação, glória a Baal. Porque Baal, Deus da fertilidade aí, ele que vai produzir.
Aí o Senhor deu uma olhada naquele negócio assim. Ele falou, não. Você sabe por quê? Deus pode estar em silêncio, mas continua no trono. Eu vou repetir, hein? Deus pode estar em silêncio, mas continua no trono. Não perdeu o controle. Eu vou repetir. Deus não perdeu o controle. Chamo Elias do meio do mato, como me chamou no córrego da cachoeirinha ali embaixo. Não sei como é que Eunice casou comigo, eu era feinho que dava dó. Estou brincando. Meu cabelo era bonitinho, né, Eunice? A mãe achou ruim. Eu toda a vida fui bonitinho, né? Segundo a minha mãe. Chamou do nada. Deus te achou. Deus me achou. Achou Elias. E diz, Elias tisbita de Gileade. Faz um favor para mim. Eu estou precisando que você vá lá em Israel e fala que quem manda chuva lá em Israel não é Baal. Que quem manda chuva lá sou eu. Como assim, Senhor? O Elias desceu lá de Tisbi, foi lá, chegou lá, a palavrinha que ele já chegou rasgando. Ele já chegou e disse assim, vive o Senhor, Deus de Israel, perante qual a face estou. Um Deus que eu ando na presença dele. Não, vou repetir. Um Deus em cuja face estou. Aí eu acho que um dia até o Vaguinho anotou essa frase que eu falei, ou alguém aí anotou o seguinte, só tem autoridade quem tem intimidade. Eu vou repetir, só tem autoridade quem tem intimidade. Então Elias chega e diz assim, o Deus em cuja face estou. Que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Isso é que é ter autoridade, meu amigo. Ó, eu vou fechar o céu aqui agora com a minha palavra, e esse céu só vai abrir quando eu mandar, segundo a minha palavra, porque o Deus em cuja presença estou me mandou. Aleluia. Agora, acompanhe comigo, porque eu quero levar você a pensar numa coisa. Eu acho que não vai dar para a gente fazer a última pergunta aqui, mas a gente segue falando em outras ocasiões, né? Então, aí o Senhor acabou de falar essa palavra, aí agora veio a palavra do Senhor, não a Acabe, mas veio a palavra do Senhor a Elias. Versículo 2, depois veio a palavra do Senhor a Elias. Olha agora, olha aqui. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Você acabou de falar com o rei que não vai chover, e você, canela para quem tem. Vaza. Sai fora. Por quê? Vai para o ribeiro de Querite. E olha o que o versículo 3 diz, ou versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos meus garçons que ali te sustentem. Não sei, talvez seja eu que estou empolgado demais. Vai para onde eu estou te mandando, porque lá eu vou te sustentar. Eu vou falar já só para adiantar. A primeira vez que eu falo isso aqui, nunca falei isso aqui, é o seguinte: todas as vezes que Deus mandou Elias fazer qualquer coisa, Deus estava lá na frente resolvendo o problema dele. Mandou ele ir para o Querite, mandou ele ir para Acabe, ele foi. Mandou ele para o Querite, ele foi. Mandou ele ir à viúva, ele foi. Mandou ele voltar a Acabe, ele voltou. Mandou ele para o Carmelo, ele foi. Deu tudo certinho. O dia que ele resolveu fugir, Deus teve que ir atrás. Porque quando Deus manda, Ele é responsável por você, onde Ele te mandar. Na hora que você vai sozinho, Ele tem que ir atrás de você. Essa revelação aqui é profunda, meus irmãos. Deus mandou para o Querite, ele foi.
Está onde eu te mandei, Elias? Estou. O que tem aqui? Um ribeiro e mais o quê? Mais nada. Fica aí, porque é aí que eu vou cuidar de você. Uns 2 ou 3 anos depois que eu mudei para aqui, eu nem sabe disso, não tem problema eu contar. Eu estou dentro do meu quarto ali orando e chorando. Falou, Senhor, só esse resto de mês, vou vazar. Eu não vou ficar aqui não vou ficar em Ipanema não quero. Estou vazando. Daí a pouco o telefone, tal. Amiga nossa, lá de Viçosa, na hora do pastor Rubens, Joseli. Me ligou, pastor, conversando com ele no telefone, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem, joia. Vou orar com o senhor, pastor. Ô, irmão, ora aí, ora comigo aí. Vou orar com o senhor. Começou a orar lá, Senhor, abençoa o teu servo, pastor Jander, mãe Eunice. Daí a pouco ela lá, terra! Daí a pouco ela diz lá, meu servo, não muda um passo. Aí eu falei, pronto, acabou os planos. Acabou o plano. Porque aqui manda quem pode, obedece quem tem um juízo. Como é que Deus falou com ela lá e... Dá para você entender um negócio desse? Hein, pastor Simão? Como é que é assim? Entendeu? Senhor, que não sei o quê, estou querendo ir embora, não sei o quê. Liga para o meu servo lá. Eu liguei para ela e estava... Meu servo, não muda o passo. Eu falei, pronto, Senhor, desculpa aí alguma coisa, então... Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que vai lá para cuidar de você lá. Quem é, Senhor, que vai cuidar? Corvo. Pelo amor de Deus, Senhor, não tem outro animal, não tem outro passarinho, não. Eu não quero nem saber se é corvo ou quem é. Eu quero saber se foi Deus que mandou. Eu vou repetir. Eu não quero saber quem vai trazer o sustento. Eu quero saber quem que mandou. Se foi Deus que mandou, até o diabo tem que obedecer. Você já viu isso? O negócio é estar onde Deus quer. Deus está aqui, está te dizendo, não muda um passo sem Ele autorizar, porque Ele é responsável por você, onde Ele te colocou. Onde Ele não te colocou, Ele não é. O Elias está lá, irmãos, ó. Pão de manhã, carne de tarde. É muito tranquilo, irmão. Aleluia. Irmão, vou repetir porque tem gente aqui dentro precisando de ouvir pela internet. Deus não precisa te levar para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Europa para cuidar de você. Deus cuida de você onde Ele te quer. Pastor, vou ter que mudar, vou ter que, porque senão é aqui que Deus te quer, fica onde Deus te quer, é lá que Deus te quer, vai, mas não saia fora da direção, porque Deus é responsável onde Ele nos planta. E Kamassuria marcha. Deus está mandando eu dizer para alguém, eu só não sei se é aqui dentro ou fora, ou é pela internet. Se for fora da direção, vai perder até a mudança, vai ter que voltar para cá, para o lugar, para entender que Deus cuida onde Ele quer. Elias. Agora, irmãos, você me pergunta por que é que Deus, irmãos, mandou Elias para lá. A palavra querite do hebraico é shavat. O que é shavat? Cortar e colocar do tamanho certo. Isto é, fala comigo, forma. O que é forma? É alguma coisa que você pega e põe dentro. Amém, meus irmãos? Quem já ouviu fazer tijolo, aquele tijolo, não é esse tijolo assim de furadinho aqui. Lembra daquele que amassava assim, ali no sítio do meu tio falecido? Tinha um cavalo, rodava e tal, pegava a massa, o Arcendino colocava. Tem? A Necessidade de Piedade também tem. Aí pega a massa, né, pastor Simar, lembra disso ali? Amassava assim, irmão Paulo, botava em cima uma forma assim, parecendo uma escadinha, né? Tem?
A senhora já encheu muito, ela está falando, gente, enche aquela forma e vai esfregando dentro da forma, assim, não é, irmão? Aquele barro. Aí, irmão, depois que está tudo esfregadinho, tem um negócio interessante que faz, irmão. Sabe o que é? Pega uma régua e passa assim, ó. Fala assim, para quê? Vou usar uma palavra bem da roça. Para tirar a rebarba. Sabe o que é rebarba? Aquele restinho que fica do lado, aquela sobrinha, não é verdade? Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Não é Deus que entra na sua forminha não, filho, tá bom? Não é você que pega Deus e assim, eu quero um Deus do jeito meu. Vou continuar adulterando e Ele vai me abençoar. Vou continuar mentindo, Ele vai me abençoar. Vou continuar desobedecendo, Ele vai me abençoar. Pega Deus e põe na forma. Não, Senhor. Aqui quem é barro e massa só eu, a forma é de Deus, Ele é que me põe na forma dele. Deus está aqui, irmãos, a presença de Deus está aqui. Eu sou barro, Ele é a forma. Eu posso ler no livro de Isaías, vós, ó filhos meus, vocês são barro, mas eu é que sou oleiro. Aleluia. Olha o que está escrito aqui, irmãos, graças a Deus pela memória que Ele me deu. Isaías 64, versículo 8, presta atenção. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Israel falou, Senhor, a gente chegou à conclusão seguinte, que a gente está aqui, nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Aí o Senhor faz da nossa vida o que o Senhor quiser fazer, porque o Senhor é o oleiro, eu sou barro. Mas vamos continuar com Elias, porque o tempo já está quase acabando, estou falando há 40 minutos. Você vai dando glória aí, dizendo amém, irmãos? Aí, ele está lá, o que ele ficou fazendo lá? No Shavat, no Querite, eu tenho algumas anotações que eu trago no meu papelzinho aqui, só passar aqui no iPad aqui para me achar. É o seguinte, o que é Querite, pastor Jander, para Elias? Anota nas tábuas do teu coração. Número 1, Querite é lugar do campo de treinamento. Número 1, treinamento da solidão. É quando todo mundo vai, só sobra você. Elias, você vai ter que aprender a viver sozinho. E no campo da solidão, vai ser só eu e mais eu. Você já viu quando você busca ajuda, ninguém estende a mão, e você culpa a pessoa dizendo, fulano não me ama, fulano... Não, irmão. É Deus dizendo, eu quero te ensinar a viver dependendo de mim. Aleluia. Número 1, treinamento da solidão. Número 2, treinamento da dependência. Dependência. Aqui é o seguinte, ou você depende, ou você depende. Ou Deus manda o corvo, ou você só bebe água. E chega a hora que a água seca, aí acabou. Número 3, guarda essa aí. Treinamento da obscuridade. O que é obscuridade? É quando você está fazendo e ninguém vê o que você está fazendo. Irmão, nessa era de internet, que o camarada bebe um refrigerante de R$1,99 e posta no Face, nessa época de internet, que o camarada faz uma churrasqueira no fundo do quintal, com uma roda de carro, e faz um churrasco com linguiça de R$2,99 do supermercado, do Atacadão ou de qualquer outro lugar, e posta no Facebook. Nessa época o camarada, irmão, faz couve com... e ovo e posta nessa época que todo mundo quer aparecer, e que você está trabalhando e não aparece, irmão, dá uma tristeza doida, porque a gente quer aparecer, e Deus está dizendo, Elias, você está fazendo, mas não está aparecendo, não choveu por causa da sua palavra, e você não está sendo glorificado e nem aplaudido, é porque eu quero você na obscuridade. Qual que é a palavra de Deus para você? Faça, porque o importante é que Ele veja. Número 4, Querite é lugar do milagre acontecer. Irmãos, eu fico assim perguntando, tem dias, sabe, para mim mesmo, onde que esse corvo arrumava pão, irmão?
Você já parou para pensar? Onde esse corvo arrumava carne? Eu não entendo esses negócios. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar. O Senhor. Perguntar a Elias. Aí se alguém falar assim, e se o Elias não estiver lá? Se o Elias não estiver, você pergunta. Vou perguntar. Aí, só que a Bíblia diz que o ribeiro secou. Aí a gente tem que andar de repente para a gente chegar na pergunta que o Senhor fez a Elias, né? Que por enquanto o Senhor está mandando, ele está indo. Secou o ribeiro, porque tem hora que o ribeiro seca, não é verdade? Ribeiro secar significa quando o Senhor está dizendo, ó, até aqui, é aqui que você deveria ficar. Da agora para frente, eu tenho outro lugar para você. Mas o Senhor, ele parece que ele tem senso de humor, não é verdade? O Elias saiu do Querite e viajou, irmãos, 150 quilômetros aproximadamente do Querite. E olha aqui, o tal de Acabe e a Jezabel, pensa numa mulher braba, e estava caçando o Elias igual se procura uma agulha no palheiro. E o Elias viajou 150 quilômetros e ninguém viu. O Senhor escondeu Jeremias, escondeu Elias, me esconde você. Amém? O diabo olha e fala assim, eu não vi. Ah, porque o Senhor me escondeu. Onde? À sombra do Onipotente, debaixo das asas do Onipotente. Aí, veja bem, ele agora vai para a casa do rei, não é verdade? Do país vizinho para tratar dele, é verdade, irmão? Para onde que o Senhor manda ele? Para Sarepta, para a casa de uma viúva. É diz que pedir esmola para pobre, como é que é o negócio? Trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. Desculpa. O Elias parte. O Senhor falou, vai para a viúva que eu tenho preparado ela para cuidar de você. Chegou lá, a viúva está caçando um pedacinho de pau lá, uma lenhinha. Ele falou, vive o Deus, como é que ele falou aqui? E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço um vaso com um pouco d'água para me beber, para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão, traz um pão para mim aí. Versículo 12, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus. O cara está chegando ali, não trouxe nem carta de recomendação. A viúva já falou, vive o Senhor teu Deus. Pegou aí? Porque quem tem Deus na vida não precisa da carta de recomendação primeiro, não. Bate o olho e diz, tem Deus. Vive o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ah, meu Deus do céu. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. O senhor está querendo água e bolo e pão, mas é o seguinte, vive o Senhor, né? O Deus, seu Deus aí. Que eu peguei 2 pedacinhos de pau aqui, para acender um foguinho aqui, para fazer um bolinho para mim, para o meu menininho, e depois a gente cair duro e a gente morrer. Só que eu vou repetir para você dar um glória. Só que tem um detalhe, que foi Deus que mandou ele para lá. E Elias disse, versículo 13, Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro um bolo para mim, pequeno. Porque tem obreiro que não contenta, se não for muito, quanto que foi a oferta? Quanto que é que vai dar? Quanto que é a minha parte? Não, faz um bolo pequeno. Aleluia. Faz um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel:
a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Escuta aí. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Eu tenho 12 minutos para terminar o culto. Falta 12 para as 9. Vamos mais uns 10 minutos para a gente concluir aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu passar para você uma anotação que eu copiei de um livro do pastor Hernandes Dias. Ele disse o seguinte, que na corte para Acabe, Elias foi mensageiro de Deus. Olhe para cá, à medida que eu for falando, você vai dando glória. Quem está entendendo? Quem não está entendendo, continua assim, com a cabecinha voando, né? Mas quem está entendendo, compreende. Na corte de Acabe, ele foi mensageiro de Deus. No Querite, ele foi quebrantado por Deus. Em Sarepta, ele foi lapidado por Deus. No Carmelo, ele foi usado por Deus. No deserto, ele foi cuidado por Deus. Na caverna ele foi restaurado por Deus. No Jordão ele foi arrebatado por Deus. Esse é o Elias. Agora, veja bem, ele cuida. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você concordar, você vai dizer só glória a Deus, ok? Você acha que quando o Senhor Deus mandou Elias para a casa da viúva, ele estava preocupado só com Elias ou ele estava preocupado com a viúva também? Eu acho que ele estava preocupado com a viúva também, sim ou não? Glória a Deus. Porque quando Deus manda você abençoar alguém, é porque ele está preocupado também com você. Quem foi no encontro de casais, lembra que o pastor Aguinaldo Betti, dá ré menor aqui, Aguinaldo Betti, contou que foi pregar no lugar, numa congregação bem pequenininha. Quando terminou o culto, os irmãos tiraram uma oferta e falaram, pastor Aguinaldo, aqui a gente tem uma oferta para o senhor, para ajudar o ministério do senhor. Ele falou, irmãos, muito obrigado, eu agradeço muito, porque ele viu que a igreja era tão pequenininha, não tinha condições, né? Eu agradeço muito, mas pode ficar aí para os irmãos. Sabe o que o irmão falou com ele? Pastor Aguinaldo, não deixa a gente perder a nossa bênção, não. Deixa a gente semear na vida do Senhor, pastor. Tipo assim, semente a gente não se come, semente a gente semeia. Eu tenho um princípio. Qualquer lugar que eu for que eu receber uma oferta, eu recebo com ação de graças. Mesmo que depois eu arrume um jeito de retribuir aquela pessoa de uma outra forma, mas eu não posso deixar aquela pessoa comer a semente. Aí, esta mulher abençoou Elias e Deus abençoou essa mulher. Mas nós vamos agora para as perguntas. Bom, vou ter que caminhar mais um pouquinho para chegar nas perguntas. Não vai dar para ir ainda aqui de rápido. Deus resolve o problema de Elias e da viúva, sim ou não? E agora o Senhor diz para Elias, Elias, chegou a hora de você se apresentar a Acabe. E pensa no homem bravo. Estava o Acabe. O Elias apareceu lá. E tem um detalhe, irmãos, que o Acabe falou com Elias assim, Elias, você é um perturbador aqui em Israel. O Elias falou, não, só me desculpa, viu? Falei assim com o senhor, porque foi Deus que mandou, mas qualquer coisa o irmão desculpa, viu? Foi assim que Elias falou?
És tu perturbador de Israel. O Elias levou o dedo na cara dele e falou: você que é perturbador de Israel, porque você virou as costas para Deus. Porque, irmãos, homem de Deus e mulher de Deus tem que ter currião na cintura. É Deus que mandou, fala. Na escola dominical, domingo aqui, que o pastor Aguinaldo Beto lecionou, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer: pregador responsável e comprometido atrai crente comprometido. Por que tem gente que não gosta de mensagem dura? Porque ele não quer compromisso com Deus. Quem quer compromisso com Deus, se é a palavra de Deus, ele diz: pode falar que eu estou recebendo, pode falar que eu estou abraçando. Porque mensagem responsável atrai. Pastor, está duro demais. Que duro? A palavra de Deus não é dura não, irmão. É a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Você lembra do que quando ele estava falando aqui, eu lembrei de uma frase que eu anotei aqui na minha Bíblia. É o seguinte: até alguém conversando comigo hoje falou: pastor, eu estou nessa pegada aí, eu estou nessa palavra que o senhor falou. É melhor uma verdade, como é que é o negócio? É melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Eu prefiro ser repreendido por uma dura verdade do que ser acalentado por uma doce mentira, porque a verdade nos conduz ao céu e a mentira nos conduz ao inferno. Aí o Elias encara o Acabe e agora Elias vai para o monte. Você lembra, né? Elias vai para o monte. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Meu Deus do céu. O Elias falou: até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Sabe o que é cochear entre dois caminhos? Acender uma vela para Deus e uma para o diabo. No linguajar do mundo aí, pé na igreja, pé no mundo. Eu te adoro, ó Deus de Israel, mas essa balada é maravilhosa. Eu te louvo, Jesus maravilhoso, mas esse quentão da festa de São João eu não posso perder. Eu te adoro, eu canto com o Senhor, Senhor, não vou dividir minha adoração, mas esse namoro, essa pornografia aqui é boa demais. Eu adoro o sino, alma cansada, mas esse mundo é bom demais. Toma uma posição, meu filho. O Senhor está dizendo: até quando cocheareis entre dois caminhos, ou o mundo ou a... Aí Elias disse: nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Nós vamos montar aqui um altar, e o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Conhece a história, não conhece? Conhece, não conhece? Os servos de Baal, irmão, montaram o altar e começaram a clamar de manhã cedo. 8 horas não caía fogo, 9 horas não caía fogo, 10 horas não caía fogo. Está batendo na trave do meio-dia e não cai fogo. E o Elias também foi meio mal, né, irmão? Ele falou: grita mais alto, quem sabe o Baal está viajando. O Elias também foi, fala a verdade. Grita mais alto um pouquinho, quem sabe está dormindo. Deu meio-dia, não respondeu com fogo não. Elias falou: então agora presta atenção aqui. Pegou 12 pedras, construiu o altar que estava quebrado, pegou lenha, colocou em cima, pegou o cordeiro, pôs em cima. Ele falou: gente, eu estou achando essa lenha meio seca para pegar fogo. Traz água. Faz um rego aqui. Mete água. Não joga mais água. Até encher essa canaleta aqui. Encheu. Irmão, eles clamaram de manhã até meio-dia. Eu cronometrei outro dia a oração de Elias. Durou 20 segundos. O que o Elias falou? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o teu povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu tornaste o teu coração para trás. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor, então caiu o fogo do Senhor, então caiu o fogo do Senhor, então caiu o fogo do Senhor.
queimou. À medida que eu for falando, você fala só um amém. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, lambeu a água. Santo, Santo é o Senhor Deus, digno de louvor. Amém. Escuta aqui. Parece que o Senhor começou do mais fácil para o mais difícil, não é verdade? Queimar o holocausto, queimar a carne, ó, queima logo. Queimar a lenha, também. Queimar pedra. Mas agora pior, irmão, queimar o pó. E depois lamber a água. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cante forte. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor Deus. Não vai dar mais, 9 horas. Quem sabe semana que vem a gente continua com as perguntas. Uma coisa é certa, que quando Deus pergunta, Ele sabe onde você está. Ele quer que você entenda que Ele conhece e Ele te assiste. E eu vou terminar agora dizendo o seguinte: Dali matou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, 850. Dali ele foi para o Monte Carmelo, e lá ele ficou de joelho orando. E eu quero voltar nesse assunto, se o Senhor me permitir, semana que vem, e depois eu vou achar o Elias na caverna. Mas eu só vou adiantar para você uma coisa: ele subiu para o Carmelo, porque estava na hora de voltar a chover. E tem uma coisa que me encanta na atitude de Elias, é que Elias, a Bíblia diz que ele meteu a mão no rosto e enfiou a mão entre os joelhos. O Carmelo, irmão, estava seco, mais empoeirado do que a estrada de Caratinga. 3 anos e pouco sem chover. O vento dava no monte, aquele poeira na cara, areia na cara de Elias. O Elias está lá. Chamou o empregado dele e falou: vai lá no lado do Mediterrâneo. A palavra Carmelo do hebraico é jardim, é verdejante, né? Jardim. Vai lá e olha para o lado do Mediterrâneo se vem chuva. O menino vai lá, o empregado volta e diz: tem chuva não. Vai outra vez. Não. Outra vez. Não. E o Elias está lá com a cara no pó. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez ele voltou e falou: ó, chuva não tem não, mas eu vi lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Fecha a mão assim, olha para sua mão, olha para o seu punho. Os cardiologistas dizem que o coração do homem, ele é proporcional ao tamanho do seu punho. Então o seu coração é do tamanho da sua mão. Se a sua mão é do tamanho do seu coração, isto quer dizer que o tamanho da nuvem que Elias viu era o tamanho do sonho que ele tinha. O sonho de Elias era chuva. E Deus falou: vou te mostrar o teu sonho do tamanho do teu coração, e vai acontecer do tamanho do teu sonho.
Eu quero te dizer, continua no joelho, porque o teu sonho virá do tamanho do teu coração, o teu propósito. Fica de pé comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da adoração. Vou levar meus problemas. Abençoar minha família, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero exaltar o teu nome, Senhor. O Elias esteve no topo do sucesso, Senhor. O Elias esteve lá em cima. Não deu tempo, Senhor, da gente falar sobre o deserto dele e sobre a caverna dele, Senhor. Mas uma coisa é certa: o Senhor foi atrás dele para perguntá-lo: o que você está fazendo aqui? Esta noite tem uma igreja te adorando, Senhor. Esta noite tem uma igreja te exaltando, Senhor. Esta noite tem uma igreja exaltando o teu santo e poderoso nome. O Senhor está falando aqui esta noite. Ministra os corações. Que haja vidas se rendendo. Gente que está nos acompanhando pela internet. Onde tiver um servo do Senhor, manifesta a tua glória. No nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja e te agradeço pela tua presença. Assenta, mas assenta adorando. Pode assentar adorando. Deixa eu dizer algo para alguém aqui. E eu sei para quem é que Deus está falando. Deus mudou a sua agenda de trabalho para você vir aqui hoje. Essa insatisfação do seu coração, ela não provém de Deus. Você não pode perder o foco. É o tempo de Deus para a sua vida neste lugar. E o Senhor me pede para dizer, eu sei para quem, para um casal aqui esta noite. Se jogue mais, se integre mais, porque senão vai atrasar o processo. A tua chamada é mais importante do que o teu trabalho. Eu lutei com Deus 16 anos. Deus está na casa, trabalhando para mim e para Jesus. Aí eu estava demorando muito fechar um comércio que eu tinha. O Senhor falou, vou te ajudar. Ok? Eu falei, então tá bom. Aí o Senhor me quebrou, acabou. E Ele falou comigo, cuida do que é meu, vou cuidar do que é seu. Não estou falando para você jogar tudo para o ar. Eu não estou falando para você abandonar emprego. Eu estou falando para você ficar atento e colocar Deus e a sua obra em primeiro lugar. Porque aqui nada é mais importante do que a sua chamada. Alguém crê que Deus continua falando, irmãos? Alguém crê que Deus continua falando?
Fecha os olhos, curva a fronte. Todos os olhos fechados, não quero ninguém de olho aberto. Aqui. Vão colher a oferta e os músicos vão tocando. Você vai ofertando e adorando. Enquanto você adora, oferta. Enquanto você oferta, adora. Trabaixo de Maria. Sem reservas, ó Deus. Sem reservas, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos, sem reserva. Usa. Sem reservas, Senhor, usa. Toma, Espírito Santo, sem reserva. Adentra na casa. Produz como o Senhor deseja. Tira do lugar o que é preciso. Põe no lugar o que é necessário. Conserta, acerta, restaura, renova, refaça, sem reserva. Faça o teu querer, Senhor. Aleluia, aleluia. Vai adorando, vai adorando. Vai ofertando e adorando. Vai adorando e ofertando. Se já pôs na salva a tua oferta, deixa para subir ao céu a tua adoração e o teu coração como melhor oferta nessa noite. A chamada de Deus é maior. A chamada dele é maior. Aleluia. Nós te adoramos. Se não fosses tu, se não fosses o Senhor, não estaríamos aqui. A nossa vida já tinha perecido. O inimigo já tinha destruído a nossa vida. Mas só estamos aqui por tua misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que se não for o Senhor, nada seríamos, nada podemos fazer. Ao Senhor.
adorar mais um pouquinho ainda? Dá para levantar a mão e exaltar a Ele um pouco mais? Aleluia! Tem crente de pé, tem crente falando em língua espiritual, tem o Espírito de Deus renovando, tem a graça dele sendo derramada, tem a glória dele sendo revelada. Recebe cura para a tua vida, recebe alento, recebe renovo para a tua alma. Esta é uma noite que Deus marcou para nos impactar. Aleluia! Oh, aleluia! Pode melhorar ainda mais, vamos lá, fica de pé. Nada vai deter a tua adoração de chegar no trono da glória. Deus está recebendo este culto, Deus está recebendo o seu louvor. Maravilha, glória a Deus. Deus continua te usando. Léo, esse culto é que dia? Léo, o culto é sábado? Sim. Amém. Então, no próximo sábado, sem ser o sábado agora, no outro, vai ter um trabalho especial na rua, com carro de som, com evangelismo, com impacto de evangelismo, em nome de Jesus. Festa em 3